Glória a Deus, graça e paz, igreja, mais uma vez. Eu estou muito feliz com Jesus. A presença do Senhor é real aqui nesse lugar. Deus irá fazer grandes coisas pela graça e pela misericórdia dEle. Para quem não me conhece, eu sou a Isabela, presbítera Isabela, e eu estou aqui juntamente com meu marido e com a minha filha por um tempo em Maceió. Já nós estamos indo, semana que vem, nós já estamos voltando para Manchester, onde nós servimos ali, somos missionários ali, eu e minha família, e nós servimos na nossa igreja, Maná Church Manchester. E nós estamos passando um tempo muito especial aqui com os irmãos. Queremos agradecer todos os momentos que nós tivemos aqui, momentos preciosos, onde nós recebemos tanto do Senhor. E nós com certeza iremos levar para lá o fogo de vocês, amém? Para os nossos irmãos lá de Manchester. Irmãos, vamos abrir então as nossas Bíblias em Mateus, no capítulo 9, do versículo 14 ao 17. Evangelho de Mateus, capítulo 9, versículo 14 ao 17. Quantos acharam? Digam amém. Amém. Que diz assim a palavra do Senhor. Vieram depois os discípulos de João e perguntaram a Jesus: por que nós e os fariseus jejuamos muitas vezes, mas os seus discípulos não jejuam? E Jesus respondeu: como podem os convidados para o casamento estar tristes enquanto o noivo está com eles? No entanto, virão dias em que o noivo lhes será tirado, e então eles vão jejuar. Ninguém põe remendo de pano novo em roupa velha, porque o remendo tira um pedaço da roupa e o buraco fica ainda maior. Nem se põe vinho novo em odres velhos, porque se alguém fizer isso, os odres se rompem, o vinho se derrama e os odres se perdem. Mas põe-se vinho novo em odres novos, e ambos se conservam. Amém? Você pode tomar o seu assento. Hoje é um culto de ensino, né? Nós estamos aqui na nossa igreja fazendo uma série, né, de cultos de quarta-feira, onde a gente fala sobre crescimento espiritual, onde já foi falado um pouco sobre crescimento espiritual, sobre maturidade espiritual, porque nós entendemos que nós não podemos continuar no mesmo nível sempre, amém? Deus tem algo novo, Deus tem coisas novas para nós, para a nossa igreja, e para isso nós precisamos também crescer, nós precisamos evoluir espiritualmente falando, amém? Então estes cultos de ensino são cultos muito preciosos, onde através da palavra de Deus nós somos alimentados e nós recebemos o alimento espiritual para crescermos no Senhor. Então, como, né, eu já disse aqui algumas vezes, é culto de ensino. Eu preparei aqui uma mensagem que o Senhor falou profundamente ao meu coração, e parte dessa mensagem vai ser como se fosse um estudo, tá? Nós vamos nos aprofundar um pouco em algumas coisas que Jesus falou. Nós vamos nos aprofundar um pouco juntos em algumas tradições judaicas da época, tá? Para que nós possamos entender o que Jesus estava falando ali, certo? E depois vai ter a aplicação para nós nos dias de hoje. Então, os discípulos de João, eles perguntam para Jesus, né? Por que os teus discípulos não jejuam, Senhor? E Jesus, assim como nós lemos aqui, ele usa 3 imagens para responder isso para eles. Ele fala sobre o noivo, ele fala sobre o remendo novo em roupa velha, e ele fala sobre o vinho novo em odres velhos, indicando que ali a sua presença, ela inauguraria uma nova realidade, que é o reino de Deus. Jesus estava querendo explicar para eles que estava vindo algo novo,
mas isso também iria exigir deles uma nova forma de viver, uma nova forma de enxergar as coisas e uma nova aliança. Lembrando, irmãos, um ponto muito importante é que eles ainda não tinham o Espírito Santo livremente como nós temos hoje. Hoje, enquanto nós lemos a palavra, hoje, enquanto tem aqui alguém ministrando a palavra para nós, o Espírito Santo, por causa da ação do Espírito Santo, ele fica revelando para nós aquilo que a palavra de Deus está querendo nos ensinar. É onde vem as nossas revelações do Espírito Santo através da palavra de Deus. É onde a gente para e pensa, nossa, essa parte falou comigo, eu preciso mudar realmente. Isso é o Espírito Santo, né? Eu aqui, se o Espírito Santo não estivesse entre nós, eu poderia ler essa palavra, eu poderia ministrar, eu poderia pular, gritar. Você não seria convencido do pecado, do seu pecado. Porque é o Espírito Santo que convence. Então hoje nós temos esse privilégio de ter o Espírito Santo em nosso meio. A presença do Espírito Santo, que é muito boa assim de sentir. A presença do Espírito Santo que nos alegra muito o nosso coração, a nossa alma, o nosso espírito. Mas a presença do Espírito Santo aqui entre nós também está aqui no nosso ouvido, sussurrando em nosso ouvido e nos convencendo do pecado, nos convencendo aquilo que a gente precisa mudar. Só que naquela época eles não tinham essa forma que o Espírito Santo age hoje, não era a mesma forma daquela época de Jesus. Ainda o Espírito Santo era derramado sobre porções. Não tem quando Jesus faz a pergunta para os discípulos, né? Quem que vocês acham que eu sou? Quem estão dizendo que sou? Quem vocês acham que eu sou? E Pedro, ele fala, tu és o Cristo, Filho de Deus vivo. Ele teve uma revelação do Espírito Santo. O Espírito Santo ali na hora foi derramado sobre uma porção sobre a vida de Pedro. E ele reconheceu ali, teve essa revelação do Espírito Santo, que Jesus era o Filho de Deus. Mas isso não era algo muito comum. Por isso que muitas vezes Jesus falava, os discípulos não entendiam, porque não tinha essa revelação. E também por isso que Jesus, ele buscava ensinar usando imagens da tradição deles, da tradição judaica, para ficar mais fácil a compreensão deles, né? Mas hoje nós temos o Espírito Santo, então nós vamos pedir, Espírito Santo, nos revela a tua palavra. Espírito Santo, esteja aqui entre nós, nos convencendo do pecado, em nome de Jesus. Então, como eu disse, Jesus usou 3 imagens para tentar explicar para eles que o reino de Deus, uma nova aliança estava vindo. A imagem do noivo, a imagem do remendo e a imagem dos odres. E hoje eu quero focar aqui com vocês no uso da imagem dos odres. Um novo odre. Não se coloca vinho novo em odres velhos. Guarde isso. Na época de Jesus, as pessoas usavam um recipiente que era feito de couro animal, chamado odre, para guardar vinho. Eu antes sempre tive na minha cabeça que odre era um vaso de barro, mas não é. Quando eu fui pesquisar, eu vi que não era nada do que eu imaginava. É tipo uma bolsa assim que eles faziam de couro de animal, para guardar o vinho e alguns outros líquidos. E o odre, ele preservava o vinho em boa temperatura e era um utensílio flexível e elástico, que ia aumentando o seu tamanho de acordo com a quantidade de líquido dentro dele. Com o tempo, esses odres ficavam velhos e perdiam a elasticidade. E perdiam a capacidade de suportar a pressão do vinho novo em fermentação. Por que o odre precisava ter essa capacidade de elasticidade para abrigar o vinho novo? Porque o vinho novo, ele está fermentando, ele ainda não passou pelo processo de fermentação. O vinho velho já era um vinho fermentado, não ia borbulhar mais, não ia expandir. Mas o vinho novo, que ia passar ainda por um processo de fermentação, quando colocado no odre, ele ia começar a borbulhar e ele ia começar a expandir dentro do odre. E isso ia causar uma pressão interna. E um odre que era velho não ia aguentar a pressão interna.
ia se romper e não ia servir para o vinho novo. Ou seja, o odre velho não aguenta a pressão da fermentação do vinho. O odre velho serve para o vinho velho, já fermentado, que não vai expandir. Então essa parábola ela não tem a ver com o sabor do vinho em si, mas sim com o processo da sua fermentação dentro do recipiente. E Jesus, a gente sabe, né, ele estava aqui comparando o odre velho às tradições religiosas judaicas. O povo começou a cobrar Jesus do quê? Das leis do jejum. Jesus, mas o que as leis mosaicas falavam sobre o jejum? Então por que os teus discípulos não jejuam? E a resposta de Jesus foi clara para aquele grupo, dizendo que ele, Jesus, como noivo, trazia um novo tempo, um tempo onde haveria acesso ao perdão, onde as leis antigas, no caso, as leis mosaicas e as leis complementares dos fariseus, que serviam para que o perdão de Deus chegasse até eles, já não caberiam mais, porque ele, Jesus, trazia um novo perdão ao mundo, um novo acesso ao perdão divino, o vinho novo. E esse novo acesso, esse novo perdão, não caberia mais em costumes e rituais religiosos antigos, porque as leis antigas não se adequavam mais a ele, mas como é um odre sem eletricidade. E talvez isso seja ainda mais profundo. Jesus sabia que o vinho era usado na ceia de Páscoa pelos judeus. Eles comemoravam a Páscoa trazendo à memória os atos de Moisés no Êxodo, a libertação do povo do Egito. E eles seguiam passos exatos, era tradição deles, de toda a festa de Páscoa, eles seguirem algumas tradições, alguns passos exatos, iguaizinhos, sem errar. E eu pesquisei aqui sobre a sequência de uma ceia de Páscoa, que é a seguinte: primeiro, eles bebiam um cálice de vinho. Depois, lavavam as mãos, simbolizando uma lavagem espiritual e uma limpeza moral deles. Depois, eles comiam ervas amargas, símbolo da escravidão do Egito, para eles não esquecerem a amargura que foi, o quão difícil foi a escravidão do Egito. Depois, eles bebiam um segundo cálice de vinho. E ali era o momento em que o chefe da casa explicava o significado da Páscoa. Depois, eles cantavam o Alel, que é do Salmo 113 até o Salmo 118. Depois, o cordeiro era trazido. E o chefe da casa distribuía pedaços com pão sem fermento. E por último, eles bebiam um terceiro cálice de vinho. E o vinho era usado no cálice como uma representação do sangue. O ato do cálice era a representação do sangue do sacrifício que sempre foi exigido para estabelecer alianças. Sempre, quando é preciso estabelecer uma aliança, é necessário sangue para sacrifício. E como os judeus eram proibidos de beber sangue, então o vinho era a representação do sangue do sacrifício para a aliança entre o povo e Deus. Então, até naquela época, eles ainda celebravam a Páscoa. Na verdade, até hoje, né? Os judeus, eles celebram isso, eles fazem isso, eles cumprem isso regra por regra, passo a passo, tradição por tradição, porque eles ainda estão na velha aliança do sangue do cordeiro, literalmente. E Jesus, nessa parábola, então, sobre os odres, afirmando que ele é o vinho novo, ele é o sangue do sacrifício. Ele estava dizendo ali, não, eu sou o sacrifício que vai trazer um perdão para vocês, diferente. Portanto, a tradição antiga já não era mais necessária. Então, isso não era uma crítica ao jejum, mas uma crítica ao povo que estava preso ainda nos rituais antigos, na antiga aliança, esperando que através dos seus sacrifícios eles fossem perdoados por Deus. E hoje a gente sabe que não é através do nosso sacrifício, é através do sacrifício de Jesus que nós somos perdoados, que nós temos uma nova aliança com Ele. Então aí a gente já começa a entender o porquê que Jesus ele estava usando essas imagens, e uma delas a dos odres, porque eles iam ter um entendimento
da aliança antiga, do vinho ali para eles, que representava uma aliança. E que Jesus está falando, eu preciso que vocês deixem para trás essas tradições judaicas para que quando vier o reino de Deus, para que quando vier uma nova aliança, vocês consigam suportar isso, vocês estejam com um odre novo. E enquanto eu estava preparando essa mensagem, eu fiquei realmente pensando, né, no uso das imagens por Jesus, né? E eu fiquei pensando, e se a gente não tivesse Espírito Santo nos dias de hoje, e Jesus estivesse aqui conosco, e ele precisasse usar uma imagem para a gente, no nosso tempo hoje, entender o que ele quis dizer com isso, será o que ele usaria, né? Aí me veio na cabeça, não tem quando a gente tem um celular muito antigo que ele não atualiza mais? E a gente... É por causa que o celular é velho, antigo, e precisa, tá pedindo ali uma atualização nova, só que o celular, por ser antigo, por ser velho, não suporta mais essa atualização. Tá na hora de comprar um novo, senão ele vai travando muito, ele vai perdendo, né, ali as coisas. Então, talvez, eu fiquei pensando, né, isso é totalmente meu, assim, fiquei pensando, talvez fosse, hoje, Jesus falaria para nós, olha, não tem como um celular antigo não suporta mais atualizações de software. Então, não existe uma atualização nova sem você ter um celular novo. Talvez seria isso que Deus falaria para nós, Jesus falaria para nós. Então, o fato existe um caminho novo, uma vida nova, um futuro novo. Mas, para acessá-lo, é preciso desprender-se, né, do antigo eu. Para viver o novo, é necessário abandonar o velho. É necessário abrir um pouco a mente e deixar os velhos costumes. Então, quais eram as características de um odre velho? Um odre velho, eles sabiam que um odre já estava começando a ficar velho. Por causa da rigidez, ficava endurecido, sem aquela capacidade de expandir mais. Ficava frágil, rachado, fácil de romper sob pressão. Tinha uma falta de elasticidade, não acompanhava mais os processos de fermentação do vinho. E um desgaste, porque já cumpriu sua função anterior, mas não servia para um vinho novo. Na metáfora de Jesus, os odres velhos representam sistemas, mentalidades e corações inflexíveis diante da novidade do reino de Deus. Ou seja, uma rigidez religiosa, um orgulho, uma resistência, uma falta de adaptabilidade e um conformismo espiritual. E agora eu quero começar a aplicar um pouquinho nos dias de hoje. Será que isso também não acontece um pouco com a gente? Às vezes Deus quer trazer algo novo, às vezes está acontecendo algo novo. E por conta da nossa rigidez, por conta do nosso orgulho, por conta da nossa inflexibilidade, da nossa religiosidade, muitas das vezes deixamos de receber um novo de Deus nas nossas vidas. Porque aqui Jesus está deixando isso como um princípio. Ele não vai derramar algo novo sobre um odre velho. Ele não vai levar você para um novo nível que você tanto vem buscar no Senhor. Ele não vai levar para você numa profundidade que você tanto grita, tanto pula, que quer entrar, se o seu odre continua velho. Se você ainda continua uma pessoa rígida, uma pessoa inflexível, uma pessoa dura, uma pessoa orgulhosa, uma falta de adaptabilidade. Eu não estava aqui, mas quantas pessoas, talvez, eu não estava aqui, mas já é de se esperar porque nós estamos lidando com seres humanos. Quantas pessoas, talvez, não reclamaram que a igreja estava se mudando de lugar? Para um templo novo, para um templo diferente. Porque talvez ficou mais longe, porque talvez... estava tão acostumado, né, com a outra igreja, já sabia onde estava tudo, já estava bem acostumado ali, já estava bem confortável ali, já tinha até um lugar específico que a pessoa sentava. Aí veio para cá, não sabe nem onde senta, não sabe nem onde busca as coisas mais. E quantas pessoas talvez não reclamaram disso? Odres velhos.
não ia suportar mesmo o novo. Odres velhos. Agora, quem está com uma mentalidade de odre novo, que a gente vai falar um pouco sobre quais daí eram as características do odre novo, já entendeu o que Deus está fazendo. Já entendeu, já discerniu o que Deus está fazendo. Então isso é um princípio. Deus não vai colocar algo novo em recipientes velhos. Deus não vai te levar para as águas mais profundas, para um nível novo, se você não mudar o seu odre. Não permitir com que o Senhor te molde para que você venha suportar o novo de Deus para a sua vida. Pessoas que não aceitam mudança, pessoas que ficam presas a costumes, sem abertura para uma graça do Senhor e para uma vida nova, uma incapacidade de se humilhar para aprender algo novo, uma pessoa que não se ajusta à obra do Espírito Santo, que é dinâmica. O Espírito Santo, ele trabalha em multiforma e graça. Não ache você que o Espírito Santo ele vai se adequar à sua caixinha, à forma com que você pensa que ele vai agir. Ele não se prende à imagem que você tem dele na sua cabeça. O Espírito Santo, ele é muito criativo. O Espírito Santo, ele age de formas que a gente nem imagina. Mas quando nós estamos tão presos a tradições, né? Quando nós estamos tão presos a uma forma de pensar, a gente pensa, não, tem que ser assim, porque eu aprendi assim, porque é assim. E o Espírito Santo está ali se movendo, todo mundo está percebendo, todo mundo está entendendo, todo mundo está discernindo, e você com a sua rigidez, com a sua inflexibilidade, fica ali no seu odre. Aí sabe o que vai acontecer com você? O Espírito Santo vai derramar um vinho novo sobre a igreja e o seu odre vai começar a se romper, vai começar a se rasgar, e o odre se perde quando se rasga e se rompe. Deus, com a sua infinita graça e misericórdia, Ele não quer que nenhum dos seus pequeninos se perdam. Ele não quer perder ninguém. Não quer perder você, não quer me perder. Então, por isso que Deus está trazendo essa mensagem para nós hoje. Se preciso for, troque o seu odre. Se preciso for, troque o seu odre, porque Deus quer e Ele vai derramar um vinho novo. Quando, Isabela? Hoje? Não sei. Pode ser hoje. Pode ser semana que vem. Pode ser daqui uns dias. Pode ser daqui uns meses. Eu não sei. A obra é dele, ele que faz. Mas quem é espiritual, quem está discernindo, quem está vendo, quem está sentindo o ambiente espiritual das coisas que nós estamos vivendo como igreja, está percebendo que algo novo está por vir. E mentalidades rígidas e inflexíveis que não aguentam pressão, principalmente uma pressão interna, também não vai conseguir suportar esse vinho novo. O que Romanos capítulo 12, versículo 2 diz? Não se amoldem ao padrão deste mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente, para que sejam capazes de experimentar e de comprovar a boa e agradável e perfeita vontade de Deus. Uma renovação da mente, ou seja, tudo que a gente pensa, tudo que a gente acha, precisa ser renovado constantemente. Porque senão a gente vai se acostumar com uma forma de pensar específica, senão a gente vai se acostumar com uma imagem de Deus que a gente criou na nossa cabeça, que não é quem Ele verdadeiramente é, e aí vai dar ruim. Vai dar ruim porque sabe o que Deus tem ministrado muito? Eu tenho pregado sobre isso em Manchester. Deus tem ministrado o seguinte na minha vida: às vezes nós estamos tão acostumados em vir para a igreja, às vezes nós estamos tão acostumados, né, com essa ideia de Deus, e principalmente pessoas como eu que cresceram num lar cristão, que nunca se desviaram. Eu nunca me desviei da presença de Deus, graças a Deus. Mas isso também pode se tornar um certo perigo no sentido de a gente se acostumar com as histórias bíblicas,
A gente se acostumar com essa ideia de Deus que a gente tem na nossa cabeça e começar a adorar um Deus que a gente criou na nossa cabeça. Já pensaram para pensar no perigo disso? Da gente não estar ali constantemente renovando a nossa mente, renovando através da leitura da palavra, através do buscar das disciplinas espirituais, renovando a nossa fé. Já pensou se a gente para de renovar a nossa mente? A gente fica presa com uma imagem de Deus que a gente criou nela. E a gente vem na igreja e a gente adora, não o Deus verdadeiro. A gente adora o Deus que a gente criou na nossa cabeça. Isso é idolatria também. Então eu queria que você pensasse aí um pouquinho no seu lugar. Quem que você está adorando quando você vem à igreja? Você está adorando ao verdadeiro Deus? Ao Deus único, verdadeiro, poderoso, eu sou? Ou você está adorando uma imagem que você já se acostumou de Deus na sua cabeça? É preciso renovar a nossa mente. É preciso trocar o nosso odre, atualizar o sistema. Nos atualizarmos, nos renovarmos sobre o tempo que a gente está vivendo também. Para nós estarmos atualizados daquilo que o Senhor está fazendo. Porque a verdade é que nós estamos atualizados com muita coisa, né, que acontece no mundo. Hoje, com as redes sociais, a gente sabe das notícias muito fácil. É muito fácil estar muito atualizado. Mas e você está atualizado no que está acontecendo no mundo espiritual? Você está atualizado no que está acontecendo na sua igreja? Você está atualizado em como Deus está se movendo entre nós? Você está atualizado no que Deus está falando para nós como igreja? Você está atualizado o suficiente para discernir o tempo espiritual que nós estamos vivendo? E aqui eu não estou falando de tempo cronos, o nosso tempo humano, mas o tempo kairos, o tempo de Deus. Renovar a mente é sobre acompanhar o que Deus está fazendo. Então, que tipo de odre você está sendo, irmão? Que tipo de odre você está sendo, irmã? E como eu falei aqui da mudança de templo, né? Eu vejo isso só como uma representação física, realmente, de que nós, como igreja, estamos indo para um outro nível. Estamos em espaço novo. Deus está sinalizando coisas novas, projetos novos. E existe uma unção de expansão sobre o que Deus quer fazer em tão pouco tempo. Mas se você não trocar o odre para um odre novo, flexível e resistente às pressões, você não irá aguentar. Você não irá suportar o novo de Deus. Você pode pular, você pode gritar, você pode clamar, mas quando realmente vier o que é novo, realmente quando vier o vinho novo, se o seu odre não tiver trocado para um odre novo, você não irá suportar. E Deus, Ele quer trocar odres nessa noite. Amém? Ah, Isabela, mas o meu odre, ele não é tão velho assim. Ele só precisa de alguns remendos, alguns consertos. Na verdade, engano seu. Sabe o que Deus também tem falado muito comigo? É que Deus, Ele não conserta nada. Ele faz tudo novo. Igreja, vamos parar de entregar partes das nossas vidas para o Senhor consertar? Enquanto Ele quer nos dar uma nova mentalidade para suportar o novo? Vamos parar de dizer para Deus: Senhor, essa área o Senhor pode tocar, mas essa área eu acho que eu estou indo muito bem. Vamos parar de dizer para o Senhor: Senhor, me ajuda com os meus filhos, com o meu marido, mas olha, as minhas finanças eu estou conseguindo administrar. Vamos parar de fazer orações incompletas. Vamos parar de ver Deus como aquele que conserta as coisas. Ele não é um mecânico para nos consertar toda hora. Ele não quer só nos consertar. Ele não quer só consertar aquilo que não está indo bem na sua vida. Ele quer pegar a sua vida por inteiro, por completo, quebrar e fazer tudo novo. Esse é o nosso Deus, para que toda honra, toda glória seja dada para Ele.
para que as pessoas olhem para você e dizem assim: meu Deus, essa pessoa mudou da água para o vinho. Meu Deus, essa pessoa não é a mesma pessoa. E aí o que você vai dizer? Olha, irmão, eu fui moldado, eu fui prensado, eu fui amassado. Deus, na verdade, me quebrou, me fez de novo. Mas toda honra, toda glória ao Senhor. E o que Ele fez na minha vida, Ele pode fazer na sua também. Deus, Ele quer te fazer novo. Assim como aquela história do vaso na mão do oleiro. Era um vaso novo. Um vaso novo. Só que para isso a gente precisa estar dispostos a deixar uma mentalidade antiga para trás. Eu sei que isso é muito difícil, eu não estou dizendo que é fácil. Mas esse posicionamento, ele é nosso. Ele é nosso. E nós temos que estar preparados para essa mudança vir em nossas vidas. Para a gente suportar o novo. É sobre isso. É sobre trocar o nosso odre para a gente suportar o novo do Senhor. Quais são então as características de um odre novo? O odre novo, ele tinha elasticidade e flexibilidade. Podia se expandir com a fermentação do vinho. O odre novo tinha resistência, suportava a pressão interna sem se romper. O odre novo também era maleável. Ainda estava fresco, não endurecido pelo tempo ou uso. E o odre novo tinha uma capacidade de adaptação, preparado para conter o vinho novo. Hoje o Senhor precisa de pessoas que estão abertas a algo novo de Deus. Pessoas que são humildes e ensináveis, prontas para se moldar à vontade de Deus. Pessoas que não estão presas a sistemas religiosos inflexíveis. E pessoas que têm o coração renovado e sensível ao Espírito Santo. Essas são as pessoas que irão suportar o novo de Deus. Enquanto eu falo isso, eu queria muito que você fizesse uma análise aí. Em que tipo de odre você está sendo? Você, ao ouvir isso, já está percebendo que, na verdade, o seu odre já está velho, precisa ser trocado? Ou você pode estar bem falando: não, eu estou buscando a cada dia mais essas coisas e eu estou me tornando, sim, esse odre novo para receber algo do Senhor. Para suportar o novo de Deus. Vamos colocar de pé, igreja? Essa foi a palavra que Deus colocou no meu coração. Sei que foi uma mensagem rápida, mas muito, muito, muito objetiva. E Deus falou muito ao meu coração. Porque sempre que eu e o Juninho, a gente vem pra cá, pra Maceió, é geralmente um tempo... Isso aconteceu, acho que porque já é acho que o 4º ano consecutivo que a gente vem sempre no meio do ano, passa um mês e meio e depois volta para Manchester. E sempre que eu e o Juninho, a gente vem aqui para Maceió, a gente sente que é Deus fechando um ciclo nas nossas vidas. A gente tem aqui um momento bom com os irmãos, um momento de descanso. E quando a gente volta para lá, um novo processo se inicia nas nossas vidas. Eu acho que é sempre assim, né? Vivemos de processo em processo, de glória em glória. Então, essa mensagem falou profundamente ao meu coração. Que eu preciso trocar o meu odre para voltar e viver o novo do Senhor para a minha vida lá em Manchester. Um processo novo que Ele tem para mim, que Ele tem para o meu marido, que Ele tem para a minha família. E isso fez muito sentido. Eu falei: Deus, isso faz tanto sentido com aquilo que o Senhor está fazendo, não só em Maceió, mas na Maná como um todo, como uma igreja global. O Senhor, Ele está para derramar o vinho novo sobre nós como igreja. Só que Ele precisa que aqueles que queiram fazer parte disso, aqueles que queiram crescer, aqueles que queiram amadurecer, aqueles que querem sim fazer parte disso, Deus precisa que os odres sejam trocados. Uma palavra bem objetiva, mas para você pensar. E eu quero fazer uma pergunta para você. Você está aguentando a pressão de fermentação do vinho novo?
o vinho novo, ele precisa passar por um processo de fermentação. Onde borbulha, onde expande, onde causa um desconforto, sim. E é por isso que os odres precisam estar novos e resistentes e flexíveis e maleáveis. Como está o seu coração hoje? Seu coração, ele está como um coração ensinável, maleável, flexível para aquilo que o Senhor tem para a sua vida? Ou ainda existe aí uma certa rigidez? Ou ainda existe aí uma certa dureza? Ou ainda existe aí, não, mas na verdade eu não consigo abrir mão disso. Isso é muito importante para mim. Isso eu não consigo abrir mão. Hoje é uma noite de você se posicionar, se você quiser. De trocar o seu odre para receber o novo de Deus. E não ficar de fora daquilo que Deus vai fazer nessa igreja, na sua vida, nas nações. Porque assim como nós cantamos aqui, o dia está se aproximando, nosso coração anseia. Eu acho que meu coração nunca ansiou tanto pela volta de Jesus. Quanta desgraça no mundo que a gente não aguenta mais, né? Cada dia uma notícia pior. Até acho que noite passada, essa última noite, eu sonhei com o fim dos tempos. Não lembro muito bem do sonho, era bem confuso, mas era como se o mundo estivesse acabando. E eu olhava ao redor, era como se fosse algo amarelo, assim, no ar, sabe? Aquele negócio envelhecido, assim, como se estivesse acabando o fim do mundo. Ainda ontem eu sonhei com isso. E eu acordei com esse sentimento de Senhor. Realmente, está próxima a tua vinda. Está próxima a tua vinda. Está muito próxima. E nós queremos fazer parte ainda daquilo que o Senhor ainda quer fazer. Ele pode nos buscar hoje, Ele pode nos buscar agora, Ele pode voltar daqui 1 minuto. Hoje pode ser o nosso último culto, nós sempre falamos isso, né? Mas enquanto Ele não vem, nós temos que ansiar por fazer parte daquilo que Ele ainda vai fazer. Daquilo que Ele ainda vai fazer. Se Ele ainda não veio, é porque tem um propósito. É porque Ele ainda vai fazer algo. Ele ainda quer fazer algo. E Ele conta comigo e contigo para espalhar o Evangelho. Em Mateus 24, não diz que o sinal do fim ia ser os terremotos e tal. Diz que seriam sinais, mas que ainda não seria o fim. Os terremotos, as guerras, os rumores de guerra ainda não seria o fim. Aí Mateus 24 segue falando que o Evangelho se propagaria. E então viria o fim. Então eu creio que o Senhor Ele ainda conta comigo e contigo para algo muito grande que Ele quer fazer. Para o Evangelho se propagar a mais e mais pessoas, para o Espírito Santo dele vir sobre nós, um avivamento, não é? Isso que a gente tanto clama, que a gente tanto pede, e não é errado pedir, nós temos que pedir sim. Nós temos que pular e gritar sim, e gesticular sim, e adorar com o nosso corpo sim. Mas hoje, igreja, é um dia em que o Senhor separou para dizer assim para você: olha para dentro do seu coração, analisa o seu odre para eu derramar aquilo que você tanto me pede.